Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, a mais uma lição dessa série Jornada de Volta para Casa. Hoje a gente vai fazer a lição 86, que é uma revisão das lições 71 e 72. Sejam muito bem-vindos vocês também que estão chegando agora no canal. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Para quem não conhece ainda, Um Curso em Milagres é um curso que mudou a vida de todos os seus estudantes, porque é o único curso que nos permite fazer uma reversão do nosso sistema de pensamento, onde antes a gente só via o mundo com os olhos do ego, com os olhos da dor, do sofrimento, com a percepção do equívoco, e a gente vai fazendo a transição desse sistema de pensamento que a gente está acostumado, habituado a viver, para um sistema de pensamento onde a gente começa a ver o mundo com outros olhos, com os olhos do amor, com os olhos da paz, com os olhos do nosso verdadeiro ser, aquele ser com S maiúsculo, que é unificado em Deus, que é uno em Deus. Então a gente aprende não a mudar o mundo lá fora, mas a mudar a percepção do mundo. Então é uma reversão total do sistema de pensamento. Mas o ideal é que você comece do começo. Mas tudo bem se você sentir de assistir essa aula até o fim. Tenho certeza que você vai se sentir chamado, vai ouvir esse chamado e vai começar do começo, né? Eu ainda vou fazer um vídeo explicando direitinho como funciona o estudo de Um Curso em Milagres. Mas hoje a gente vai fazer essa lição 86, que é uma revisão da 71 e da 72. E também, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de Um Curso em Milagres. O propósito desse canal é para a gente estudar junto essa transição, porque é essa transição que vai nos proporcionar voltar para casa, que é o céu, que é um lugar que é em Deus, que é um lugar que é só de paz, amor e alegria. Mas nós não temos como voltar para casa sozinhas. Então, esse curso é para toda a filiação que escolher ouvir esse chamado. E antes de começar, quem está sempre aqui comigo, meus queridos, meus amados, já sabem como é que funciona. Quem está chegando agora, a gente faz um momentozinho de pausa, de uma respiração profunda. Inspirar e expirar profundamente, baixando a vibração dos pensamentos, entregando toda a nossa capacidade de aprendizado ao Espírito Santo, para que a gente solte todas as resistências, tira o ego de lado, para que a gente aprenda a lição de hoje, para que a gente aprenda da melhor maneira possível o que a mensagem de Jesus nos ensina. Entregamos no altar do Espírito Santo todos os nossos pensamentos que a gente ainda acredita que são nossos, para que sejam substituídos pelos nossos verdadeiros pensamentos, aqueles que a gente pensa junto com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, para que esses pensamentos saiam do inconsciente e venham para o consciente, porque aí a gente se conecta cada vez mais com o nosso verdadeiro ser,
com a nossa verdadeira essência. Vamos lá, meus amores? Vamos começar? Então, essas são as ideias para a revisão de hoje. A lição 71 diz: só o plano de Deus para a salvação funcionará. Só pode ser o plano de Deus que vai funcionar, porque nenhum outro plano pode nos salvar. Todos os outros são externos e destinados a falhar, uma vez que cada um iria distrair nossa atenção de nossas mentes, a fonte do nosso problema e a fonte da salvação. Então, tudo que é externo e que a gente acha que pode nos trazer paz, que pode nos colocar em contato com a verdadeira felicidade, tudo isso só nos distrai. Nos distrai e nos atrasa. Como eu dei o exemplo para vocês numa outra live, lembra? De que, na verdade, a gente já voltou para casa. A gente já recebeu a salvação, já recebemos a bênção de Deus no mesmo instante em que a gente pensou separação, né? Mas a gente está numa viagem de consciência, sonhando que vivemos em corpos, que existe um mundo e que então cada um na sua mente certa vai voltar para casa, vai voltar essa consciência de volta para casa, cada um usando um veículo. Um curso em milagres é um meio de transporte para isso. Não é o único. Mas quem sentiu o chamado de voltar para casa através de um curso em milagres, muito provavelmente Jesus já diz num curso em milagres que a gente vai cortar caminho, que a gente vai diminuir muito o tempo da jornada de volta para casa. Mas quem ainda se distrai com as coisas do mundo, é como se tivesse, trocando de meio de transporte. Agora eu quero ir de avião. Não, agora eu desço e vou pegar um trem. Agora eu desço, vou fazer uma visitinha numa cidadezinha do lado. Depois eu volto, pego um carro de aluguel e sigo mais um pouco. Daqui a pouco eu paro em outra, né? Não tem certo, não tem errado, é uma escolha. Só que essas coisas externas não nos traz paz, só nos distrai e nos engana da verdadeira felicidade, do caminho da verdadeira felicidade, que é o céu, que é o único lugar que é eterno, que a felicidade, a alegria é sempre, não é um pouquinho hoje, amanhã cai, né? Não tem puxada de tapete, né? Quanta gente, eu mesma como terapeuta, assim, já passei muito por isso, das pessoas dizerem, parece que eu não posso ser feliz, eu já tenho medo de ser feliz, porque parece que sempre quando eu tô muito feliz, alguma coisa acontece, puxa meu tapete e eu caio de novo. Então, quando eu tô começando a ficar muito feliz, eu já fico até desconfiada, já fico até com medo. Mas esse é o sistema de pensamento do ego. É isso. Quando a gente acha que tá tudo bem, daqui um pouco puxam o tapete e a gente cai de novo. Então, só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não faz sentido para mim procurar loucamente a salvação em toda parte. Isso que os buscadores da nova era, incluindo eu, a gente faz. Mas lembra da premissa do ego? Busque, mas não ache. Então a gente fica num círculo vicioso, a gente entra num monte de coisa esotérica. Quanto mais mistério, mais parece que a verdade é ali que a verdade tá agora. Não, mas agora tem uma coisa mais difícil ainda, então tem outra coisa que agora sim eu vou encontrar a verdade, né? Quanto mais esotérico, quanto mais misterioso, mais a gente fica
se deixa enganar pelo ego. Até que a gente se dá conta que não tem sentido. Então a gente já andou muito por aí até a gente escolher ouvir o chamado do Espírito Santo, o chamado da mente certa. E aí tem alguns outros irmãos que ainda estão nisso, que a gente já passou, que a gente já escolheu ficar também, procurando loucamente no mundo. Eu me arrisco a dizer que quem escolheu ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do chamado de Jesus, através dessa mensagem de Um Curso em Milagres, é um buscador de muito tempo já, que já cansou de buscar. Já cansou não, desistiu, porque viu que não tinha salvação no mundo. Mas ainda tem aqueles irmãos que não desistiram ainda. Ainda querem, ainda veem alegria e felicidade no mundo. Como Jesus diz num Curso em Milagres, ainda se contentam com muito pouco, achando que muitas vezes que estão pedindo muito, mas estão se contentando com muito pouco. E escolheram ainda não ouvir o chamado. Mas todos são chamados, porque a mente é uma só, né? Então, não faz sentido para mim procurar loucamente a salvação em toda parte. Eu a tenho visto em muitas pessoas, em muitas coisas, em muitos gurus. Mas quando quis alcançá-la, não estava lá. Nós insensatamente seguimos o plano do ego de busque, mas não ache. E todas as vezes em que buscamos a salvação, ficamos desapontados. Quem não se identifica? Ídolos de salvação, nossos relacionamentos especiais sempre vão falhar. É o que a gente enxerga como ídolos de salvação, nossos relacionamentos especiais. Mas eles sempre vão falhar, uma vez que foram feitos com esse propósito. Lembram que outro dia a gente estava falando justamente disso, que eu tinha visto numa aula no meu grupo de estudos, que o relacionamento especial foi feito pelo ego, justamente porque a gente desapega mais facilmente de outras coisas no mundo, mas dos relacionamentos especiais é mais difícil da gente desapegar, e é justamente isso que faz com que a gente não queira desistir do especialismo, da individualidade, dos relacionamentos especiais. Então a gente não quer desistir disso para voltar para a unicidade. Então o ego jogou baixo. Então, os nossos relacionamentos especiais sempre vão falhar, uma vez que foram feitos com esse propósito, sendo substitutos para o que é a única coisa que pode nos salvar. Os substitutos para o que é a única coisa que pode nos salvar, esse que com Q maiúsculo, porque é Deus. Os relacionamentos especiais são os substitutos que o ego fez para nós substituirmos Deus. A gente precisa aprofundar isso bastante, para que venha para o consciente como pode isso, mas confie em Jesus, que é assim mesmo que funciona. Ainda mais direto ao ponto, ídolos foram feitos para nos manter em um estado perpétuo de ausência de mente, assegurando que nunca iríamos exercer o poder da mente de escolher outra vez. Salvação em vez de escravidão.
Gente, há algum tempo eu não passo mais por essa experiência, mas eu passei muito na minha juventude. E eu sei que tem muita gente que ainda está nesse nível, ainda está nesse degrau, nessa escada, de achar que a gente não vive sem o outro. Não sou ninguém sem o fulano, não sou ninguém sem a beltrana. E às vezes até numa separação, qualquer tipo que seja, tanto conjugal quanto, sei lá, de amizade, de pais e filhos, a pessoa escolhe se entregar ao desespero, à desesperança, à tristeza, ao vitimismo, porque colocava toda a sua felicidade e alegria numa outra pessoa. Totalmente escrava e dependente do outro. Isso não pode ser a verdade de Deus. Qualquer coisa, na verdade, que não dependa da gente mesmo para ser feliz, não pode ser de Deus. Se a tua felicidade depende do comportamento do outro, do que o outro diz, deixa de dizer, faz ou deixa de fazer, pode ter certeza que esse relacionamento especial está totalmente entregue ao propósito do ego, que é nos manter sem mente, fora da mente, acreditando totalmente que a gente é um corpo. E a gente volta para a lição que diz assim: estava equivocado quanto ao lugar onde ela está, a minha salvação. Eu estava equivocado. É a gente ficar ciente desse equívoco e entregar esse equívoco para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estava equivocada quanto ao lugar onde a minha salvação está. Estava equivocada quanto ao que a minha salvação é. A referência é aos relacionamentos especiais. E o propósito de Jesus para nós é que perdoemos nossas indulgências especiais, que olhemos com Ele e percebamos nossa insanidade em olharmos loucamente ao redor, procurando coisas para nos fazerem felizes. Portanto, iríamos reconhecer a futilidade do especialismo como um caminho de vida. Ele não funciona. O especialismo como um caminho de vida não funciona. Só nos leva cada vez a uma loucura maior. A paz e o amor nunca virão enquanto os buscarmos do lado de fora de nós mesmos. Note essa declaração resumidora de não busques fora de ti mesmo sobre a desesperança de perseguirmos os ídolos do especialismo e a esperança em buscar apenas em Deus. Fala lá uma passagenzinha do capítulo 29. Um ídolo não pode tomar o lugar de Deus. Permite que ele te lembre do seu amor por ti e não busques afogar a voz de Deus em cantos de profundo desespero para ídolos de ti mesmo. Não busques fora do teu Pai a tua esperança, pois a esperança da felicidade não é desespero. É aquilo que eu estava falando. Se um relacionamento especial for baseado no desespero, no medo de perder, no medo do futuro, no medo de ser enganado, baseado no medo,
na desconfiança, na culpa, no desespero, enfim, ele não pode vir de Deus. Mas, ao contrário, se a gente entregar os nossos relacionamentos especiais ao Espírito Santo para que esse amor especial seja purificado, então ele vai ser usado com os propósitos do Espírito Santo. E às vezes, se a gente acaba se afastando na forma, se afastando de algumas pessoas, depois de ter entregado esse relacionamento ao Espírito Santo, pode saber que esse relacionamento só seria próximo, só era próximo porque estava entregue aos propósitos do ego. Então, o Espírito Santo como se estivesse rearranjando esses relacionamentos. E a gente acaba se afastando. Porque o Espírito Santo está purificando esse relacionamento. E lembrem que é tudo na mente. Então, na forma não importa, pode acontecer de a gente voltar a conviver na forma aqui no sonho com essa pessoa, mas pode ser que não. Mas o Espírito Santo purificou esse relacionamento na mente, usou com os propósitos dele. Então, esse relacionamento não serve mais aos propósitos do ego. É muito lindo de ver isso. E eu vou deixar para vocês nos comentários a passagem do texto em que eu estou estudando sobre os relacionamentos, porque é bem legal, tá? Vocês se sentir de se aprofundar nesse estudo dos relacionamentos especiais, é bem bacana, é bem legal, é bem libertador. A gente vai curando os relacionamentos quando a gente vai entregando para o Espírito Santo para que ele purifique o amor do relacionamento especial de amor e corrige o relacionamento especial de ódio. Na verdade, eles são a mesma coisa, mas a gente dá nomes diferentes. Foram feitos com os propósitos do ego para substituir Deus. Sempre que olharmos sem julgamento para a nossa busca equivocada por ídolos, estaremos livres para fazer outra escolha. Salvação no lugar de especialismo. Quando que acontece isso? Quando a gente entrega o relacionamento para o Espírito Santo purificar. E fazer essa transição de usar esse relacionamento com os propósitos dele, do Espírito Santo. Para tudo focado na função do Espírito Santo, que realmente é nos despertar desse sonho. Então, não empreenderei mais nenhuma busca vã. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E me alegrarei, porque o plano de Deus nunca pode fracassar. Alcançando nossa sanidade finalmente, nós nos comprometemos a não perder mais tempo buscando o que nunca pode ser encontrado, escolhendo apenas seguir o caminho do perdão, o que é a única coisa que vai nos levar para casa. Nessa escolha, nossa salvação é encontrada. Nessa escolha, é encontrada nossa alegria. Olhamos agora para a primeira aplicação específica dessa lição, então. O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disso. Da percepção que eu tenho de que a salvação está fora de mim, né? Perceba que não vamos ser salvos disso, seja lá o que for. Não temos que ser salvos de qualquer situação, Kenneth explica aqui pra gente.
mas da nossa percepção dela. É o mesmo que dizer que a gente não tem que salvar o mundo, mas a gente tem que, e nem mudar o mundo, né? Mas a gente tem que mudar a nossa percepção do mundo. E ele traz a mesma coisa aqui para essa ideia, que não temos que ser salvos de situação nenhuma, mas da nossa percepção dessa percepção. Temos que ser salvos de nós mesmos, salvos da nossa percepção, porque toda percepção está totalmente sendo interpretada com a linguagem do ego. Então, totalmente distorcida. A linguagem é muito específica e intencional. O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disso. Me salvará da minha percepção do que é minha salvação. Em ídolos, em pessoas, em coisas lá fora. Quando formos tentados a ficar transtornados por algo, precisamos apenas perceber isso em nossa percepção do problema. Não é que percebemos que é o problema, algo do lado de fora. É a maneira com que o vemos. O que significa o professor com quem estamos vendo? Jesus ou o ego? Espírito Santo ou o ego? Se estivermos transtornados, sabemos que escolhemos o ego. É simples demais. O plano de Deus para a salvação nos chama para mudarmos nossas mentes. Ou mais direto ao ponto, para mudarmos nosso professor. Novamente, se não estivermos felizes com a maneira com que algo está acontecendo, precisamos simplesmente perceber que isso é assim porque escolhemos a voz errada e sua interpretação da situação. Exatamente, hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava se sentindo extremamente incomodada com uma situação e eu disse a ela exatamente isso, ó, que a gente, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o sonho é nosso. A gente não pode mudar nada lá fora, mudar nada em ninguém, porque em última instância não tem ninguém lá fora da mente. Em última instância, não há mundo, não há ninguém fora da mente. São todos imagens, personagens projetados lá de dentro da mente. E somos todos um, então não existe o outro. O outro está me incomodando com essa situação. Não existe outro em última instância. E eu sei que é algo que a gente não muda da noite para o dia. Mais uma vez, lembra do nosso sistema, da nossa transição de sistema? Mas quanto mais a gente treina, mais a gente vai vendo isso. É o meu sonho, eu que estou sonhando esse sonho insano, eu que coloquei todas essas cenas lá, todos esses personagens lá, sem falar nos acordos secretos, que Jesus fala também num Curso em Milagres, que o meu irmão concordou em assumir esse personagem e atuar comigo, tanto em relacionamento especial de amor quanto de ódio. Então, uma escolha minha. No momento que eu mudar a escolha na mente, eu vou entregar para o Espírito Santo, corrigir o equívoco da minha mente que continua projetando esse tipo de cena. Mas eu preciso reconhecer que é só eu que posso escolher. Em última instância, não tem o outro lá fora, não é ele que está te incomodando, é tu que está percebendo que ele está te incomodando. Então, de novo, vou repetir essa última frase. Novamente, se não estivermos felizes com a maneira com que algo está acontecendo,
Precisamos simplesmente perceber que isso é assim porque escolhemos a voz errada e sua interpretação da situação. Entende que quando a gente lê um texto e a gente vai interpretar aquele texto fazendo um teatro, um diretor vai colocar um foco de uma maneira e esse filme vai ser interpretado de uma maneira. Se eu trocar de diretor, ele vai interpretar o mesmo texto de outra maneira, vai sair um filme totalmente diferente. E os relacionamentos especiais, eles foram feitos para os propósitos do ego. De sofrimento, de ataque, de autoataque. Mas se a gente reconhecer que a gente tem o poder de escolha, de escolher o professor certo dessa vez, então esse relacionamento vai ser realmente transformado, vai ser curado. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. O nosso trabalho, mais uma vez, é reconhecer que a gente tem o poder de escolha. Para reafirmar esse ponto, Kenneth fala que o plano de Deus para nos salvar é que nós escolhamos um novo professor. É isso. Olhando para a situação através dos seus olhos, dos olhos do Espírito Santo, de Jesus, percebemos isso como uma oportunidade de olharmos para o que está acontecendo dentro de nossas mentes. Por que ele diz que o nosso irmão é nosso Salvador? Porque ele está interpretando o que está na nossa mente. Então, se isso está tirando a minha paz, eu sei que o conteúdo da minha mente está equivocado. E eu entrego para o Espírito Santo corrigir mais uma vez. Nosso papel é olhar para isso, é reconhecer e depois entregar. Jamais tentar nós nos utilizarmos da função que é do Espírito Santo, porque o ego só enrola tudo muito mais. Ele não corrige nada. Ele só distorce. Então, se não estivéssemos transtornados pelo que parece ser, devia estar entre aspas aqui, se não estivéssemos transtornados pelo que parece ser externo, não teríamos a oportunidade de trazê-lo para dentro e perceber que é uma projeção. Mais uma vez aqui intrinsecamente dizendo que o nosso irmão é o nosso Salvador. Porque sem esse espelho ficaria muito mais difícil da gente enxergar o conteúdo de dentro da nossa mente. Por quê? Porque a gente está fazendo uma viagem de consciência para fora da mente. Então a gente não teria como perceber o que está lá dentro da mente. É por isso que nossos relacionamentos... Desculpa, gente, mas é isso. É por isso que nossos relacionamentos especiais são nossos salvadores. Eles nos oferecem a chance de reconsiderarmos nossas percepções faltosas. Uma vez que percebemos que o problema está dentro, estamos livres para fazermos outra escolha. Isso não é nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. O princípio de perdão sempre funciona. Não há ordem de dificuldade em milagres. Não há percepção de dificuldade, dor ou desconforto que não vá mudar quando escolhermos deixar de lado nossas mágoas e culpa e aceitarmos a expiação para nós mesmos.
Lembra? Em última instância, não tem ninguém lá fora da mente, somos uma mente só. Então, por isso, precisamos aceitar a expiação para nós mesmos. Esse único ser. O plano de Deus para a salvação é simples. Por que a gente dificulta tanto? É o medo do amor. O plano de Deus para a salvação é simples e é por isso que sempre funciona. Que eu perceba isso só à luz do plano de Deus para a salvação. Vamos voltar um pouquinho aqui para não ficar tudo tão perdido. Não empreenderei mais nenhuma busca vã. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E me alegrarei, porque o seu plano nunca pode fracassar. O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disso. Isso não é nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. Que eu perceba isso só à luz do plano de Deus para a salvação. Portanto, nós escolhemos a visão de Cristo para substituir as percepções equivocadas do ego. Note o jogo de palavras no qual luz tem a ambivalência entre perspectiva, assim como a luz que abole a escuridão das nossas mágoas. E vamos agora para a nossa lição 72, que diz: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Gente, vou deixar passar nosso... Você sabia, gente, aqui em Cachoeira do Sul, que é a cidade onde eu moro, é o único lugar na vida... Olha, eu já morei em várias cidades. Vocês escutam essa campainhazinha? Eu já vou contar para vocês essa historinha. Deixa ele terminar de passar aqui que eu vou contar. Você não vai bater mais? O único lugar, em todos os lugares que eu já morei, que existe isso. É uma casquinha, tipo um cone assim, parece casquinha de sorvete, só que ele é fininho, 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 que quase se quebra assim, é bem fácil de quebrar. Tipo um cone de sorvete, só que a massinha é fininha, fininha, fininha. É uma delícia, uma casquinha deliciosa, adocicada assim. E eles vendem assim, dentro de um negócio de um negócio grande assim de... Não é alumínio, ai meu Deus, agora me deu branco. De inox. E eles vendem pela cidade toda. Sabe como é que é o nome do negócio? Encrenca. Coisas de Cachoeira do Sul, né? Mas é uma delícia, nunca vi uma encrenca mais gostosa. Ai, ai. Tá bom, voltando aqui então para nossa lição 72, que diz: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Jesus nos leva um passo adiante, introduzindo o elemento intencional da raiva. Ele ataca diretamente o plano da expiação, que redireciona nosso foco para dentro. A expiação redireciona nosso foco para dentro. E a raiva, ele ataca diretamente, ele vai direto no ponto para que a gente saia da mente. Onde o sistema de pensamento de culpa e ataque do ego é desfeito. É na mente. É nesse foco, na mente, onde o sistema de pensamento de culpa e ataque do ego é desfeito. Por isso que tudo que ele joga para que a gente se veja fora da mente. Num corpo, num mundo. Nessa viagem de consciência. Guardar mágoas é uma tentativa de provar que o plano de Deus para a salvação não funcionará.
No entanto, só o plano de Deus funcionará. Mesmo que o ego jogue, que ele tente nos manipular e dizer que pelo contrário, que Deus quer se vingar de nós. Ao guardar mágoas, estou, portanto, excluindo a minha única esperança de salvação da minha consciência, porque quando eu guardo mágoas, eu não volto de jeito nenhum para a mente. Eu não consigo voltar para a mente. A única esperança de salvação novamente está em minha aceitação da total responsabilidade pela miséria que eu experiencio. Eu escolhi. Eu pedi. Isso reflete a minha escolha original de ser um indivíduo pecador e culpado, merecedor da miséria e da punição. Eu escolhi. Deus falou que não podia ser separado, que não podia me separar dele, que não havia pecado, culpa, medo, que não existia nada disso, que era apenas um sonho e a gente não quis ouvir. A gente quis escolher que a nossa realidade era de pecador, porque o ego falou que era e a gente escolheu ouvir ele. Portanto, em uma tentativa insana de me libertar da dor, dessa dor, escolho projetar a culpa para fora da mente. Eu não aguento ficar dentro da mente com aquela culpa. Então toda aquela culpa eu projeto para fora da mente. Eu projeto no mundo, eu projeto nos meus relacionamentos. De uma maneira que eu possa culpar e atacar você por tudo isso. Só que isso está muito inconsciente na gente. E como a gente projetou no mundo e fez essa viagem de consciência no mundo de corpos, a gente acha que o atacar o outro, que o culpar o outro, são essas coisas rotineiras do dia a dia e não tem nada a ver com isso. Isso são, mais uma vez, cortinas de fumaça que nos enganam e impedem de a gente ver a origem de toda essa projeção que nos faz culpar e atacar o outro. E se não fosse Jesus ensinar isso pra gente nesse curso, a gente nunca ia sequer sonhar que todo o ataque, toda a culpa, todo o medo, tanto projetado no outro, quanto vivenciado na gente mesmo em forma de doença, tanto psicológica quanto no corpo, que isso é de uma culpa insana muito anterior, né? Portanto, posso ser salvo apenas voltando à parte tomadora de decisões da minha mente e corrigindo essa escolha equivocada. Ficando zangado, no entanto, e justificando meus julgamentos, afirmo a realidade do corpo e do pecado, o seu e o meu. Além disso, eu conscientemente acredito que o pecado não está em mim e que não existe mente. Tudo acontece apenas em um mundo de corpos, onde mágoas são reais e não são minha responsabilidade. Dizendo a Jesus que há algo errado porque não estou em paz, permito que ele me ensine que o que me deixa transtornado em você
é uma parte separada do que me deixa transtornado sobre mim mesmo. Minha culpa por separar o amor de Deus. Jesus me ajuda a perceber que estou escolhendo entre a percepção equivocada e a salvação, conforme olho para elas. Chego a entender que minhas percepções são o efeito da minha escolha. As mágoas do ego ou o milagre do Espírito Santo. O primeiro me enraiza ainda mais profundamente no mundo de culpa e ataque, enquanto o último me leva para minha mente, o lar da salvação. Então aquela frase que faz a gente entrar muito profundamente na mente. É dizer a Jesus sinceramente, entregar com o coração para Jesus aquela certeza de que eu devo ter escolhido errado, porque eu não estou em paz, eu estou transtornado. E pedir sua ajuda para escolher de novo. Não quero mais sabotar os meus maiores interesses desse modo insano. Quero aceitar o plano de Deus para a salvação e ser feliz. A dor das minhas escolhas errôneas me impele finalmente a escolher contra a insanidade de acreditar que eu sei o que é melhor para mim. Eu alegremente exclamo: eu prefiro ser feliz e não estar certo. Estou alegre e grato por estar errado. Exatamente, chega um ponto que a gente já fica extremamente feliz por estar errado e Jesus certo. Que é quando a gente desiste de acreditar que a gente sabe o que é melhor pra gente, né? Eu lembro que tinha uma época, eu acho até que eu já comentei também isso com vocês em alguma live, de que eu me sentia muito atacada, né? Na verdade, o ego se sentia muito atacado quando eu ouvia alguém me dizendo: a Ana não sabe o que ela quer da vida. Gente, eu me sentia atacada, magoada, injustiçada, separada, não pertencente. Qual é a outra palavra? Esqueci essa palavra que também me falha. Sempre quando eu quero falar ela me falha. Que não me enquadrava, que não me... Sabe? Eu conseguia fazer parte quando diziam que eu não sabia o que eu queria da vida. Eu percebia isso como ataque. E hoje eu percebo isso com gratidão. Porque isso é uma extrema humildade que o ego não conhece. O ego não reconhece como algo valoroso a gente dizer que não sabe o que quer, que não sabe o que é melhor para nós. Que não sabe o que é o nosso maior interesse. E hoje eu sou extremamente feliz porque eu nunca soube o que era melhor para mim. Mas ele sabe. E ele me direcionou. Mesmo sem eu saber o que estava fazendo. Gratidão por eu ter reconhecido, Espírito Santo, que eu nunca soube o que era melhor para mim. Isso me colocou cada vez mais perto do rumo de volta para casa. E isso, como disse um colega nosso outro dia aqui no canal, nem a Mega Sena acumulada paga isso. Nesse espírito de escolhermos a sanidade, porque queremos ser felizes, eu alegremente pratico essas aplicações específicas para a ideia de hoje.
Ao olhar para isso, vamos voltar lá no outro parágrafo da lição para ficar tudo compiladinho. Não quero mais sabotar os meus maiores interesses desse modo insano. Quero aceitar o plano de Deus para a salvação e ser feliz. Ao olhar para isso, estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Estou escolhendo de novo. Se eu vir uma justificativa para mágoas nisso, não verei justificativas para minha salvação. Isso pede salvação, não ataque. Mágoas pedem salvação, não ataque. Estou aprendendo que todas as circunstâncias da minha vida, passadas, presentes ou antecipadas, me oferecem a oportunidade de escolher ver de forma diferente. Meus problemas são de percepção. Minhas percepções vêm do pensamento e meu pensamento se origina na decisão da mente pelo ego ou pelo Espírito Santo. A escolha da mente certa pelo perdão corrige o pensamento do ego que levou às minhas percepções de mágoas e ataque. Pelo fato de eu agora escolher ser feliz, vejo terreno para o perdão e a salvação em tudo. Apenas desejando permanecer na dor da minha culpa, eu escolheria ver terreno para as mágoas. No entanto, como Jesus felizmente nos lembra, não sou mais totalmente insano. Então peço a salvação e não o ataque. Agora, como estudantes de um curso em milagres, a gente já não é mais totalmente insano, né? A memória da nossa sanidade já está se mexendo, tomando força, né? Então a gente já sabe e já pode escolher pela salvação e não pelo ataque. Um ponto final. Salvação não significa que eu salvo você, a situação ou até a mim mesmo. Eu salvo a situação na minha mente, mudando a minha mente. Mais uma vez, temos que tomar cuidado com a confusão de níveis. Lembra? Se eu curasse a situação na minha mente, se eu curar essa minha percepção sobre o outro, sobre as situações, na minha mente, estou entregando todas as situações, todos os relacionamentos. E os relacionamentos podem ser tanto com pessoas quanto com situações. Então, eu salvo a minha percepção disso na mente. Eu salvo o relacionamento na minha mente. O Espírito Santo corrige, usa esse relacionamento e todas as circunstâncias para o propósito dele, que é nos despertar, que é purificar o amor. Lembra? Que é purificar os relacionamentos, purificar as situações. Tudo com propósito para que a gente acorde e volte para casa. E mais uma vez, pode ser que não mude nada na forma, pode ser que se eu me afastei de algumas pessoas, de algumas situações, eu não precise mais voltar a me deparar com aquelas pessoas ou com aquelas situações. Ou pode ser que eu volte. Mas aí na forma eu vou ver que na mente foi curado. Porque eu não fico mais transtornado com aquela situação, ou com aquelas pessoas, com aqueles relacionamentos. Todas as situações pedem essa mudança interna. Lembre-se, não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre ele. É uma passagenzinha do capítulo 21 que a gente tem que ter sempre em mente, porque vai nos ajudar aí no cerne do perdão.
finalizamos essa lição hoje, mais essa lição hoje, linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, como essas lições estão mais curtas, eu vou tirar uma cartinha pra gente do Miracle Choice mais uma vez. Tô aqui com ele, com esse baralhinho, que é totalmente baseado num curso em milagres. E a gente pede ao Espírito Santo para que ele envie uma mensagem para nossa mente, que é uma só, que é livre de tempo e espaço, não importa quando você vai ver essa lição, esse vídeo, essa aula. Em qualquer lugar que você esteja, essa mensagem é para o nosso ser, que é uno, que é uma mente só. Uma mensagem para nos despertar ainda mais desse sonho. Dadinho 4. Opa, 4. Vamos ver a carta 4, gente. É a carta Identidade. A carta Identidade. Ó. 4. Eu vou tirar uma cartinha. Espírito Santo, o que você quer que eu pense? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu diga? E a quem? Onde você quer que eu vá? Uma mensagem a todos na unicidade. Olha só. Tem a ver com a lição de hoje, sim. Um carro vagaroso entra na minha faixa. Lembra que eu expliquei para vocês que a primeira frase está totalmente alinhada com o sistema de pensamento do ego. E a escolha do milagre, então, já diz que é totalmente conectada com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, a primeira frase, dentro do sistema do ego. Um carro vagaroso entra na minha faixa e me força a diminuir a velocidade. Fico irritado e frustrado. Meus sentimentos negativos são obviamente justificáveis. Então eu posso justificar o meu ataque, a minha raiva, a minha indignação com essa pessoa que cortou a minha frente. Mas a gente já aprendeu que o ataque nunca é justificado e que eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Lembra dessas passagens? Acho até que são de lições, não estou bem lembrada. Mas aí olha a escolha do milagre. Não é justificável tornar outras pessoas responsáveis pelos meus sentimentos, pois eu escolho como me sentir. Então, não posso mudar o mundo lá fora, mas eu posso sim escolher de novo e mudar a minha percepção do mundo lá fora. Tá aí o poder da nossa escolha. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa cartinha também, que sirva para vocês refletirem, entrar para dentro, voltar para a mente e ser mais um degrau na nossa transição de mudança de sistema de pensamento do ego para o sistema de pensamento do Espírito Santo. Saindo do sistema de pensamento do ataque, do medo, do sistema, aquela tríade de pecado, culpa e medo do ego, para paz, para o amor e para o perdão do sistema de pensamento do Espírito Santo. Gratidão. Gratidão, seu Paulo! Obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Logo, logo já estou subindo essa aula para o YouTube, para o nosso canal Despertar do Ser. Espero vocês lá também.
um bom finalzinho de domingo e a gente se vê amanhã de novo. Beijo. Tchau, tchau.